pessoal, vamos começar, né? Vamos começar a mexer no plano, fazer, desenvolver, vamos começar a entender como que esse plano pode ser um plano bom, como que eu posso corrigir isso, vamos falar do passo a passo. E como eu disse na estrutura, nós vamos começar pela avaliação. Não estranhe muito isso não, porque é uma forma que eu encontrei mais didática de entender o todo. É muito importante, pessoal, entender o todo. É muito importante que nós consigamos olhar para o que nós estamos fazendo em qualquer coisa, entender aonde temos que chegar, qual que é o alvo, como que eu vou dar um ok nessa mudança, nessa melhoria, no que eu estou fazendo. Né? Se eu tiver clareza disso que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar, isso pode encurtar muito o percurso, né? E pode dar mais qualidade, que é o que a gente está buscando aqui também, né? A produtividade. Todo mundo tem falta de tempo hoje em dia, é o ativo mais importante, acho que do mundo, é o tempo, né? Você não consegue comprar o tempo, você pode aumentar a equipe, você pode investir nisso, mas você, tendo dinheiro ou não consegue aumentar o seu tempo. Isso é uma verdade, então nós temos que ser mais produtivos. E para sermos mais produtivos, ajuda muito a eficácia, que é, por definição, saber o que deve ser feito. Né? A eficácia, em linhas bem gerais e simples, é essa definição. E eu devo ter a eficácia antes da eficiência, logo um pouquinho antes. Né? Eu tenho que saber o que deve ser feito e depois ser eficiente, né? Que é fazer com menos recursos, essa definição, eu posso fazer logo depois. Então, primeiro eficácia, depois eficiência. E é isso que nós temos que focar. Né? E para ter a eficácia, eu preciso, ou ajuda muito, eu enxergar o todo. Para tudo, pessoal, repito aqui, se alguém vai te passar alguma tarefa, tente saber para que vai ser usado, qual é o propósito, porque tem muita coisa sendo feita no nosso dia a dia que não deveria sequer existir. E esse é o maior ladrão de energia que existe no mundo. É fazer aquilo que não deveria ser feito naquele momento. A gente fala, é o celular, é a rede social, é qualquer outra coisa, mas se você investigar o ponto em comum, é fazer aquela coisa que não deveria estar sendo feita agora. Então esse é o maior ladrão de tempo que nós temos. E por isso eu acho importante, né, fazer esse parênteses aqui de por que enxergar o todo primeiro, por que saber avaliar primeiro antes de fazer. Tá? Essa é a razão. Fecha parênteses aqui, vamos falar direto agora em como avaliar então, né? Como entendido isso, como que eu vou avaliar um plano de ação? A primeira coisa que eu acho interessante, aqui eu mesmo falo às vezes, saber se o plano é bom ou se ele não é bom. Eu trocaria isso, eu queria que vocês tivessem isso na cabeça para medir, né, se o plano está bom, tá? Eu tenho que medir aqui se o plano está bom. E é a mesma coisa, Eduardo? Não, não é. É importante esse está porque o plano ele é vivo. Eu preciso saber se agora ele está bom ou não. E por que ele não é bem definido assim? Porque tem pessoas diferentes fazendo, tem o outro lado que é o cliente ou as pessoas envolvidas que são diferentes. Tem a época do ano, às vezes tem algumas sazonalidades, temos recursos diferentes, temos uma infinidade de variáveis aqui que tornam isso aqui indefinido. Então, se eu falar é bom e não é bom, eu estou definindo muito, estou cravando, que às vezes a gente tem certeza, é claro, mas eu prefiro chamar de está bom ou não está bom, porque agora, nessas condições, ele está bom. Então, vamos aprender a saber isso. É um primeiro conceito aqui da avaliação. E nós temos que ter um outro conceito aqui. Eu falei bastante sobre qual é a saída dessa fase, né? O que eu devo esperar, qual a expectativa dessa fase, que é transformar, né, a promessa, a melhoria, aquelas ações iniciais, numa mudança. Então, é importante entender isso. Para eu saber avaliar, é uma pergunta que eu faço frequentemente para qualquer coisa, eu pergunto, está bom ou está ruim? Está bom ou isso aqui está ruim? Isso aqui fatalmente tem que ter uma comparação com algo. Eu tenho que comparar com o orçamento, eu tenho que comparar com uma meta, eu tenho que comparar com a expectativa para saber se está bom ou se está ruim. E no plano não é diferente, né? É a mesma coisa.
Eu preciso comparar com algo. E com o que eu vou comparar um plano de ação para saber se ele está bom ou está ruim? Eu vou chamar aqui uma comparação com a finalidade dele, com a missão dele. Então, eu vou perguntar aqui se ele cumpre a missão, tá? É a fala mais simples que eu consigo traduzir aqui é: ele cumpre a missão? Porque assim, ele está bom, né? E para ele estar bom, ele cumpre a missão? Para mim é isso. Se eu souber a missão dele, eu vou saber se ele está bom ou ruim. Eu já falei algumas vezes, até em algumas situações diferentes, que eu gosto muito da definição de pronto para as coisas que a gente vai fazer. Falar como que é a definição de pronto, por exemplo, para essa parede. Eu dei um exemplo uma vez em uma das lives que eu fiz. Ela está pintada, mas é uma demão, é duas demãos, eu tenho que acabar tudo, eu tenho que avisar, ou é só acabar já está pronto, eu tenho que limpar toda a área, eu tenho que faturar. Então assim, se você não tem certo e errado aqui, é o que você combinou, qual que é o ponto de controle. Né? Se eu combinei que eu tenho que pintar em duas demãos, limpar a área, avisar o cliente e faturar, se isso aqui é o concluído para mim, só vai estar concluído, obviamente, depois que eu faturar e fizer todas as etapas anteriores, né? Então, a definição de pronto tem a ver com isso, porque é o meu combinado, é o meu alvo, é o meu previsto. E aqui, importante, o previsto é a missão. E a missão, né, como a gente disse aqui, é a transformação. Então, eu tenho que transformar na mudança. Então, isso aqui é muito importante, da gente falar qual que é a missão. Eu estou descascando aqui, ele cumpre a missão, e a missão é a mudança. Lembra que nós falamos, né, agora há pouco? Tem que ser a mudança, né? Então aqui eu pergunto, né, eu gosto de fazer as perguntas, o que mudou? O que mudou? Então essa é uma pergunta até agressiva para o plano, mas o plano tem que ser avaliado com essa certa agressividade, entre aspas, né? Eu tenho que avaliar se houve a mudança. Reparem, pessoal, eu estou entendendo como avaliar um plano. Isso é uma parte muito importante. A gente tem costume de pular e já ir direto para a execução. Lembra da estrutura que eu coloquei execução lá no meio. Calma, vamos entender primeiro como nós avaliamos isso, se está bom. E se ele está bom, eu cheguei à conclusão que ele tem que cumprir a missão, é o previsto dele, né? Como se fosse aqui uma meta. E a missão dele, isso é importante entender, é a mudança. Então eu tenho que fazer a mudança. Então a pergunta que eu devo fazer para o plano é: o que mudou? Ou você conseguiu mudar? Me mostra a mudança. Então tudo relacionado à mudança. Então para o plano eu pergunto isso. Quando eu estou fazendo o plano, quando eu estou começando o plano, que é o primeiro ciclo que nós estamos falando aqui, eu vou perguntar: você é capaz de mudar? O que eu escrevi aqui, se eu executar essas ações do jeitinho que eu falei nessa sequência, essas quantidades de ações, ele é capaz, ele tem o potencial de mudar? Para a primeira vez é isso, eu ainda não executei, né? Então eu falo se eu tenho potencial de mudança. Essa é a primeira vez, quando eu faço assim, no primeiro ciclo da execução do plano de ação. No segundo ciclo, que a gente desenhou lá, que é um ciclo de avaliação, eu já estou checando se o plano que eu fiz, coloquei em execução, que nós vamos falar na sequência, e vou medir. E aí eu vou medir e vou saber se ele mudou ou não. Aí eu estou avaliando o plano, entendeu? Porque eu escuto muito essa pergunta: mas é o meu primeiro plano, como que eu vou medir antes de começar? Eu tenho que medir o potencial. Pessoal, acreditem em mim, eu tenho um time de consultores e eu pergunto isso para eles. E várias vezes, não são raras as vezes que eu pego o plano de ação, nós estamos fazendo agendas internas no dia a dia ali com o cliente, e eu pergunto: se eu executar essas ações aqui que você desenhou, eu realizo aquela melhoria que você prometeu? Essa é a pergunta que eu faço. E acreditem em mim que nem sempre a resposta sim, você vai realizar. Claro que é um potencial, ninguém tem certeza disso. Mas nem o potencial, às vezes, a gente está cumprindo. Então é importante perguntar para o plano se ele é capaz de gerar mudança. E depois que você está realizando, se ele está realizando a mudança, tá bom? Isso é bem importante, eu quero que vocês fixem bem esse conceito, porque
Se ele gerou a mudança, eu vou colocar aqui, se é um sim, né? Se ele gerou aqui o sim, eu posso dizer, eu tenho duas respostas, né? Aqui, o sim e o não, né? Eu gerei a mudança, sim ou não? Se eu já sei que ele gerou a mudança aqui, eu vou classificar que o plano está bom, né? Está bom. Eu não vou ficar entrando muito na análise, mas ele poderia ser melhor. Pessoal, sempre pode ser melhor, porque ele é vivo. Pode entrar uma outra pessoa com outro ponto de vista, o cliente pode olhar, inclusive a gente trabalha com isso, as ações podem ser complementadas. Eu vou falar disso na execução, as ações podem ser congeladas, elas podem ser transferidas, elas podem ser canceladas, né? Podem ser excluídas, porque o plano ele é vivo. Mas se eu estou gerando a mudança, a minha avaliação, seguindo essa lógica, é que ele é um plano bom. Se eu comecei agora, né, se ele é capaz de mudar, eu quero começar sempre por aqui, né? Porque eu não vou fazer um plano que não é capaz. Por que eu fiz então, né? Tem que fazer bem feito. Então, o começo, basicamente, ele vai vir para esse caminho. Mas no segundo ciclo que eu estou avaliando de verdade a mudança, essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Inclusive é isso que eu tenho que acompanhar, tá, pessoal? Falar, tantas mudanças foram, tantas ações foram realizadas. Tenho 40 ações, 30 foram realizadas. Eu não faço essa pergunta. Eu quero saber, claro, para medir depois, mas a minha primeira pergunta é: o que mudou com essas ações? Mudamos essa execução que era feita em 2 dias, agora é feita em um dia. Pronto, eu pergunto isso primeiro. E depois eu vejo quais as ações deram efeito para poder até classificar meu plano, usar de novo, tá? Então eu não pergunto primeiro as ações, pergunto primeiro a mudança. E se ele não mudou, né? Se ele não mudou, aí eu tenho que investigar o plano. Eu estou avaliando, né? Então eu tenho que investigar esse plano. Se ele mudou, se ele não mudou, o que aconteceu? E aqui eu consigo abrir de novo em duas partes, né? Então se ele não mudou, eu tenho que ver se as ações foram feitas. Então aqui, ó, ações realizadas. Ações realizadas. E outra, ações não. Por aqui, ações não. Pessoal, aqui tem dois caminhos, por quê? Eu entreguei para ele, para o pessoal, ou eu mesmo vou executar, está lá escrito um plano que estão no formato 5W2H, ou uma lista de ações, o detalhamento ação, responsável e prazo, não importa agora, mas tem uma ação para ser executada para realizar a transformação daquela melhoria que você prometeu. E eu vou perguntar para ele, você fez as ações todas? Primeiro eu pergunto da quantidade. Você realizou todas as ações? Né? Isso aqui, ele vai ter que falar quantidade primeiro. Fiz todas. Então, beleza, eu dou um check lá. E você fez bem feitas todas? Como assim, Eduardo? Você fez bem feito? Às vezes era para esperar um período, você não esperou. Às vezes era para medir de uma certa forma, você não mediu. Então, tem lá as ações. Às vezes era para fazer um passo a passo, você não seguiu. Você realizou do jeito que eu falei, lembrando que eu estou sem o resultado aqui, tá? Não mudou nada. E aí eu vou investigar isso. Isso tudo está na parte ali da execução do plano, tá, pessoal? Que nós vamos falar no detalhe. Então eu sei que não, às vezes. Eu não fiz, eu fiz do meu jeito, eu fiz na essência, o pessoal falou, eu fiz o que era importante. Então, se tiver algum problema desse tipo, nós vamos olhar juntos e eu volto para fazer o plano. Se eu tiver nesse lado aqui, ó, o plano ainda não está classificado como ruim, tá? Esse plano aqui, ele deve ser refeito, ele deve ser realizado de novo. Eu tenho que fazer o ciclo de novo nesse aqui, tá? O plano ainda não está definido que não está bom, então eu tenho que refazer ações. É claro, né, pessoal? Se você chegou à conclusão que ele fez um outro jeito, mas que atende, né, o que você propôs, aí você pode jogar aqui pro lado aqui. Se ele fez todas as ações aqui, você vai checar e vai avaliar se ele fez alguma coisa indevida e manda ele fazer, tá? O fato é o seguinte,
Aqui em cima, ele já realizou todas as ações que ele falou, tudo do jeito que ele fez, e ele não conseguiu ter o resultado. Aqui embaixo, ele não realizou as ações, tá? Então, isso aqui, certeza que se ele não realizou, ele tem que realizar. Aqui é só se você viu que ele não fez alguma coisa direito. O de baixo aqui, as ações não foram realizadas direito. Ele assumiu, não fiz todas não, Eduardo, fiz metade. Ou eu fiz todas, mas eu fiz do meu jeito, muito correndo, então é não. Então, se as ações não foram realizadas, ele tem que refazer as ações, tá bom? Essa é a nossa avaliação. Se ele fez as ações realizadas, todas, se você checou, fez uma auditoria ali, vamos chamar assim, e ele realizou, então aqui nós temos um problema. Se ele fez isso aqui, o plano não é bom. Não está bom. Tá? Porque aqui eu já fiz as ações. Então eu já realizei tudo que eu planejei. E o plano não está bom. Se o plano não está bom, eu vou ter que chegar lá e refazer, né? Deixa eu ver onde que eu ponho aqui. E aí eu vou ter que refazer o plano aqui. Então aqui eu vou ter que refazer, ajustar o plano, tá? Vou colocar aqui só para a gente não esquecer. Então, recapitulando aqui, eu vou avaliar se houve a mudança ou não. Vou perguntar o que mudou aqui ou se ele tem o potencial. Se houve a mudança, o plano está bom e acabou por ali, eu vou continuar seguindo porque o plano está bom, eu posso melhorar. Se eu já atingi o resultado, eu vou cuidar de outra mudança, né? Vou gastar esforço aqui, mas eu tive o resultado. Se eu não tive, eu vou avaliar as ações. Se ele não tiver feito as ações, ou tiver feito parcialmente, eu vou pedir para ele refazer. As ações estão aí, faça direito, né? As ações estão para serem feitas, eu vou monitorar isso na execução. Se ele fez as ações, ele falou, não, Eduardo, fiz todas e eu fiz do jeito que você mandou, tá aqui, ele mostra para você, então eu já chego à conclusão que o plano não está bom. O plano não está bom e eu vou ter que ir lá para trás, né, e ajustar o plano. Eu vou ter que entrar nas ações, acrescentar ações, eu vou ter que trocar o jeito de fazer algumas ações, eu vou ter que tirar outras, eu vou ter que ajustar o plano. Pessoal, isso é normal, tá? Até o próprio professor Vicente Falcone falava muito sobre o PDCA, sobre as ações, e que quando a gente chegar nesse nível, que as ações não estão convergindo, gerando resultados, é que falta conhecimento para o plano, tá? Falta conhecimento, ou seja, a pessoa que está fazendo precisa ou estudar mais, ou contratar um consultor, ou chamar outra pessoa, ou fazer algum curso. Qualquer uma dessas alternativas, eu estou gerando mais conhecimento para colocar dentro do plano. Faz todo sentido, né? Eu não sabia direito como fazer ou ter aquele resultado, eu fiz de um jeito, agora eu medi e eu vou fazer de outra maneira, porque agora eu sei uma outra forma, se eu não souber eu chamo alguém, então eu coloco mais conhecimento dentro do plano e aí o plano vou rodar de novo, né, o ciclo para ver se ele gera resultado. Tá, pessoal? Então é assim que eu avalio aqui, a escrita parece ser um pouco enrolada aqui, mas o importante é o raciocínio que nós fizemos juntos aqui. E entenda que eu tenho que avaliar o resultado do plano. Tá? Se o resultado do plano é positivo, o plano está bom sim. Tá? Ele pode ser melhor? Pode. Mas é o resultado do plano que eu devo avaliar. E se ele estiver bom, eu já posso falar que ele está bom e continuo para outra melhoria. Se ele não está bom, eu vou avaliar se as ações foram feitas, falo para fazer. Se eles não fizerem, aí é uma consequência de quem está executando a mudança, né? Eu posso até gerar outras ações, mas tem que ser feitas as ações realizadas. E se já está sendo realizada e o resultado não aconteceu, infelizmente o plano não está bom. Mesmo a gente sendo o autor do plano, a gente tem que admitir isso, sem problema nenhum. Falar, eu fiz um plano querendo acertar e não acertei, errei logo, não deu resultado, vou ajustar e vou de novo querer acertar, tá bom? Então é assim que a gente avalia um plano, se ele está bom ou se ele não está tão bom assim, pelo resultado, tá bom, pessoal? E agora eu quero falar para vocês como fazer isso, né? Se eu agora já sei como avaliar, agora nós vamos entrar
no como fazer isso, como executar, como montar um plano que esteja bom, que cumpra a missão. Vamos lá?